Olá meus amigos, Felipe Ferreira aqui com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão que me perguntam bastante, que é sobre tamanho de lote, margem e alavancagem. Tá? São três palavrinhas-chave aí que o pessoal me pergunta bastante, então eu resolvi fazer esse vídeo aí para esclarecer para vocês, passar ali como é que é calculado e tudo mais. Então eu peço de antemão que vocês se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito, curta esse vídeo, ativa o sininho da notificação, compartilha com os amigos para eu continuar fazendo aqui o meu trabalho, tá? Então já vou mudar aqui para a apresentaçãozinha que eu preparei para vocês. Espero que vocês gostem. Volto já. Então vamos lá, meus amigos. O que são alavancagem, margem e tamanho de lote? Tamanho de lote, a alavancagem e a margem, eles estão sempre trabalhando juntos, principalmente quando se trata de fórmulas matemáticas, né? Mas antes vamos olhar cada um separadamente e aprender o que eles são. Vamos falar do tamanho de lote primeiro. O tamanho de lote é como você determina quanto vale cada pip que você ganha. Quando você abre um trade, você precisa operar com pequenos blocos de moeda ou unidades. Esses pequenos blocos são chamados de lote. O lote é um certo tamanho de moeda negociado, ou uma certa quantidade em dólar. Existem três tamanhos de lotes básicos, né? Arredondando, vamos dizer assim, né? O microlote, que é o 0,01, que ele equivale a $1.000 da moeda controlada. O mini lote, que é o 0,10, que equivale a $10.000 da moeda controlada. E o lote padrão, que é um lote, né, ou lote cheio, que equivale a $100.000 da moeda controlada. Quanto vale cada tamanho de lote no eurodólar, por exemplo? No eurodólar, um microlote, que é o 0,01, cada pip vale 10 centavos de dólar. Né? Então, digamos ali que você abriu uma compra no eurodólar e ele subiu um pip. Então, você já está com um lucro ali de 10 centavos de dólar. E por aí vai. Quanto vale um mini lote no eurodólar, que é o 0,10, né? Abrindo uma ordem com 0,10. Vale $1 por pip. Então, aquela mesma compra que a gente abriu no eurodólar, se ela subir um pip, você já vai estar ganhando $1, né? E aí subiu 10 pips, você está ganhando $10. É proporcional. E quanto vale um lote padrão no eurodólar, né? Que é aquele famoso um lote, né? É um lote cheio. Ele vale $10 por pip. Então, se você abriu com a mesma compra lá no eurodólar, só que você abriu com um lote, se ele subiu um pip, você já está ganhando $10. Né? Se ele subiu 10 pips, você já está ganhando $100 e por aí vai, assim sucessivamente. Agora vamos falar da margem. A margem é um depósito necessário para abrir ou manter posições abertas. Na verdade, não é um depósito, né? É uma quantia que a corretora armazena, né? Ou segrega ali, deixa reservada para garantir que a sua operação não vai gerar prejuízo para ela, né? É, ela não é uma taxa nem um custo de transação, ela é apenas uma parte do seu capital líquido que fica ali reservado, como eu falei, e alocado como um depósito para que você consiga abrir o trade. É a garantia da corretora que se esse trade der errado para você, ela não vai ter que desembolsar nada, né? Quando chegar num determinado valor, você vai sofrer o famoso margin call, né? E a corretora vai automaticamente fechar sua operação e vai garantir ali aquele valor para que ela não tenha que é, cobrir o seu prejuízo, né? Vamos dizer assim. Vocês vão entender mais para frente com o cálculo matemático. Então, assim, a margem é multiplicada pela alavancagem para determinar o tamanho do seu lote. A margem é o dinheiro real da sua conta. Se você quer operar um microlote, né, que é o 0,01, que vale $1.000, e a sua corretora está te oferecendo uma alavancagem de 50 para 1, então, a fim de controlar esses $1.000 ou microlote, você vai precisar de $20 de margem na sua conta. A conta é $20 de margem vezes 50, que é a sua alavancagem, dá $1.000, que é o microlote. O que isso quer dizer? Se você tem ali, independente do valor da conta, né? Vamos dizer, você quer abrir um trade com um microlote, que é o 0,01. Você vai precisar, se você tiver numa alavancagem de 50 para 1, você vai precisar ter pelo menos na sua conta disponível
20 dólares, entendeu? Digamos que você tem 100 dólares de capital total e você não tem nenhuma ordem aberta. Você quer abrir uma ordem de 0,01. Quando você abrir essa ordem, você vai ter que deixar ali de margem, a corretora vai pegar esses seus 20 dólares, vai deixar de margem ali, é, que é a garantia dela, né? Digamos que o trade, você abriu esse trade e ele andou 80 dólares contra você. Você vai sofrer o margin call, que nada mais é que a corretora vai fechar essa sua ordem e você vai perder os 80 porque você chegou ali no limite, né? Se sua conta tem 100, você está 80 negativo, você chegou no limite porque os 20 de margem a corretora segurou para ela, para que o trade não passe do ponto e ela tenha que cobrir a sua perda, entendeu? E sempre proporcional, né? Vocês vão entender como a alavancagem funciona e como ela pode ser boa ou ruim mais para frente usando esses exemplos. Então é assim, sua corretora vai pegar essa margem e segregar ela enquanto o trade estiver aberto. Este valor é seu e está garantido. Você não perde ele, tá? No caso ali do exemplo dos 20 dólares, ele é seu. Está garantido, é garantia sua e da corretora, né? O trade andou contra, ele vai andar contra, no exemplo que eu dei dos 100 dólares, ele vai andar contra até 80 dólares negativo. E aí vai ser fechado automaticamente. Os seus 20 dólares que a corretora pegou como garantia será devolvido para você. Sua conta então vai ficar com 20 dólares e a margem é zerada novamente. Então, como está dizendo aqui, você o receberá de volta, independente de você perder ou ganhar o trade que você abriu. Agora vamos falar da alavancagem. O mercado, ele se move. Como é que funciona a alavancagem, né? O mercado ele se move em pequenas quantidades, que são centésimos de centavos. Para a gente abrir um trade sem alavancagem, a gente precisaria de muito mais dinheiro do que a gente precisa com a alavancagem, né? Seria, assim, a grosso modo falando, a gente precisaria aí de 100 mil dólares, alguma coisa desse tipo, para conseguir abrir alguma ordem no euro-dólar, né? Usando como exemplo. Então é por isso que precisamos ampliar os tamanhos dos trades para que a gente possa fazer dinheiro real. E a alavancagem é exatamente esse multiplicador. Isso quer dizer que a corretora ela te empresta esse capital adicional, a grosso modo falando, né? Embora não haja nenhuma transferência de valores, ela não vai te transferir nada. A alavancagem é ela te emprestando dinheiro, te tornando possível, viável, abrir um trade com a quantia que você colocar lá na corretora, que não seja aqueles 100 mil dólares, né? As corretoras elas oferecem várias opções de alavancagem, desde 10 para 1 até 50 para 1. Na verdade, eu coloquei assim os mais comuns, né? Mas tem corretora que oferece 100 para 1, 500 para 1, já vi até 1000 para 1. Dessas aí eu posso já te falar desde já para você correr, porque 1000 para 1 é, é péssimo e vocês vão entender por quê. Mas vamos lá. Vamos às fórmulas para vocês entenderem certinho. A fórmula básica é margem vezes a alavancagem é igual ao tamanho do lote. Então, nesses exemplos aqui, a gente vai usar a alavancagem de 50 para 1, que a gente já havia falado aqui. A gente vai usar os 20 de margem, que a gente falou também já. E a gente vai usar um microlote, que é o lote de 0,01, que equivale a 1000 dólares. Então, para a gente chegar no tamanho do lote, tamanho do lote tamanho do lote é igual a margem vezes a alavancagem, né? Então, assim, o tamanho do lote é 20 dólares da margem vezes a 50 da alavancagem que a gente pegou como exemplo, o tamanho do lote é igual a 1000 dólares, que é o microlote 0,01. Para a gente chegar no valor da margem, como é que a gente calcula? Margem é igual ao tamanho do lote dividido pela alavancagem. Então, para a gente saber a margem que a gente vai ter, que a gente teria disponível para abrir um trade, a gente coloca o valor do nosso trade dividido pela alavancagem que a corretora nos ofereceu, ou que a gente escolheu, e a gente vai ter aqui o valor da nossa margem. Como a gente usou o exemplo de um microlote, então para a gente calcular quanto a gente precisa de margem para abrir um trade, isso considerando que a gente não tem nenhum trade aberto ainda, né? Se a gente tiver algum trade aberto, a gente vai ter que entra aí outros cálculos, mas a gente usando aqui um microlote, que são 1000 dólares, né? Dividido pela alavancagem que é de 50, a gente precisa ter disponível 20 dólares para abrir esse trade de 0,01. E para a gente chegar no valor da alavancagem, caso a gente não saiba, né? Isso aqui é mais a fim para vocês entenderem qual é o cálculo mesmo da coisa, né? Porque quando a gente abre a conta, quase sempre a gente já vê ali, pode escolher, né, a alavancagem.
mas isso aqui é só para vocês entenderem como é que é feito o cálculo, né? Então, para calcular a alavancagem da conta, a alavancagem é igual ao tamanho do lote dividido pela margem, né? Então, usando o exemplo desde o início lá que a gente está usando de um microlote e da margem que a corretora está dando ali disponível para a gente pega a alavancagem igual a $1.000, que é do microlote, dividido por 20, que é da margem que ela nos deu, a gente chega no valor da alavancagem, que é 50. Né? Então, nesse caso, a gente está ali com a alavancagem de 50 para 1. A corretora, como eu falei, a corretora faz tudo isso para você. Você não precisa calcular esses números antes de abrir seu trade, mas é importante, né, você entender como tudo funciona por conta do que eu falei. Você vai abrir um trade, você precisa saber da alavancagem, da margem e de tudo mais que você tem para que você não se comprometa, né, com esse trade caso ele vá contra você. Então, deixa eu voltar aqui para a questão da alavancagem, para mostrar para vocês como é importante, é, como a alavancagem, quanto maior a alavancagem, mais perigosa fica a conta, né? Porque você vai precisar de menos margem para abrir seus trades. Então, isso pode ser, é, se você não sabe exatamente o que você está fazendo, na verdade, até quem sabe o que está fazendo, isso pode ser uma pegadinha, porque quanto maior a margem, maior o tamanho do lote que você vai conseguir abrir, com menos dinheiro. Então, isso é perigoso porque, ao mesmo tempo que você tem uma possibilidade bem maior de ganho, você também tem uma possibilidade bem maior de perda. Né? Então você tem que saber exatamente o que você está fazendo quando você usa uma alavancagem de 500 para 1 ou 100 para 1, por exemplo, porque, deixa eu voltar mais uma aqui para vocês entenderem. Ó, vou abrir aqui a calculadora para ficar mais claro. Por que a alavancagem pode ser perigosa? Aqui a gente usou esse exemplo numa alavancagem de 50 para 1, né? A gente precisaria de margem. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar uma conta de $100, igual eu já vinha falando, né? Para abrir um lote de 0,01, numa alavancagem de 50 para 1, a gente precisa de margem de $20. Ou seja, a gente conseguiria abrir 5 ordens, né? No máximo nessa conta, nessa alavancagem, porque, né? 5 ordens vezes 20. Então aqui, 20 vezes 5 já dá os $100 e a gente não teria mais margem para abrir uma nova ordem. Ou seja, na verdade, a gente abrindo 5 ordens, a gente estaria no limite do limite, né? Não seria nem interessante fazer isso, porque a gente estaria trabalhando. Na verdade, não conseguiria abrir a quinta ordem, né? Porque a gente estaria trabalhando acima já do que a corretora ia deixar reservado para ela como margem, né? Então a gente conseguiria aí abrir 4 ordens, já ficaria com 80 ali de margem reservada. A gente teria, se um trade andasse ali contra e a gente ficasse com uma quantidade negativa, já estouraria a margem, já chegaria no margin call, então é bem perigoso. Então, na verdade, pode ficar muito mais perigoso numa alavancagem de 500 para 1. E eu vou explicar para vocês como, né? Usando aqui o mesmo exemplo, vamos pegar essa margem, esse microlote, 1.000, aí divide por 500, né? Que se a gente for usar a alavancagem de 500 para 1, ou seja, para abrir esse mesmo trade de 0,01 numa conta de $100, só que com a alavancagem de 500 para 1, a gente precisaria de $2 apenas de margem. Você pode pensar que isso é ótimo. É ótimo, né? A gente vai poder abrir muito mais ordem, né? A gente vai poder abrir 10 vezes mais ordens do que numa alavancagem de 50 para 1. Só que, como eu falei, se o trade for, né, a nosso favor, a seu favor, é maravilhoso, né? Potencializa muito os ganhos. Só que se o trade vier contra a gente, potencializa muito também a perda, né? Então, você abriu ali, digamos que você precisa de dois dólares para abrir um trade 0,01, né? Digamos que você abriu 10 trades de 0,01, então aí tem uma margem reservada lá de $20. Só que esses 10 trades de 0,01, se eles forem contra você, a sua conta vai estourar muito mais rápido, né? Porque você tem muito mais ordem aberta, você tem muito mais valor indo contra você, o seu margin call ia chegar bem mais rápido também, entendeu? Então, por isso que você tem que escolher ali uma alavancagem intermediária para que porque a gente sempre tem que estar preparado e disposto a perder também, né? Então, é,
A alavancagem muito alta é o famoso a corretora te dando corda para você se enforcar. Na verdade é isso. Então eu recomendo você escolher ali um meio termo e, obviamente, saber o que você está fazendo, né? Então eu espero que tenha ficado claro. Esses foram os conceitos básicos aí de tamanho de lote, margem e alavancagem. Se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários aqui desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me chamar também no meu Instagram. Lá eu respondo todo mundo lá pelo direct. Até o próximo vídeo e um grande abraço.